Olá, caro estudante, você que está estudando aí para o concurso público. Aqui é Márcio Renê, professor de língua portuguesa do Liderar Concursos. Hoje nós vamos estar falando sobre compreensão e interpretação de textos. É um assunto muito mal compreendido mesmo para as provas de concurso. E nós vamos estar aqui hoje para mostrar a diferença de compreensão, o que é de fato a interpretação de textos, né, e algumas abordagens que têm aparecido com frequência nas provas de concurso público. A primeira informação importante é que intelecção é a mesma coisa que compreensão de texto, certo? Então a compreensão de texto basicamente ela é bem mais simples do que a interpretação de textos. A interpretação ela já tem outras ramificações, ela é um pouco mais complexa e é preciso entender aonde é que estão essas diferenças, né, na nossa prova. A compreensão ou intelecção, primeira coisa é que a resposta ela está implícita, ou seja, ela está no texto. Você vai ler o seu texto e vai procurar novamente a resposta lá dentro do texto. Os enunciados são simples. Segundo o texto, o narrador do texto diz que, o texto informa que, o autor narrador afirma que. Estes enunciados eles são específicos para para você que está respondendo aí as questões de compreensão de texto, ou seja, são enunciados que claramente te levam a ler, a refletir novamente as informações que estão no texto. A interpretação, por outro lado, ela já é mais explícita, ou seja, explícita no sentido de a resposta estar fora. Aqui você vai precisar da sua leitura de mundo, da sua experiência, da tua prática de leitura. Se você não tem prática de leitura, não tem como responder essas questões de interpretação. Ela realmente exige muito do candidato. E nós erramos porque pensamos que interpretar é a mesma coisa que compreender, e é aí que começa o grande engano de muitos candidatos. Os concurseiros que vão passar na prova, eles sabem exatamente essa diferença de compreensão e de interpretação. Os enunciados, os comandos de questão da interpretação, basicamente são: infere-se que, trazendo aí a inferência textual, o texto permite deduzir, né? O pode-se concluir que, qual a intenção do narrador, e subentende-se do texto. O que isso aqui significa? Basicamente, as inferências textuais, né, que estão presentes no texto. Significa que você não vai ler um outro texto, um texto de apoio. Na verdade, isso aqui é para dizer para você que a resposta ela está além do texto, mas com deduções lógicas do texto que você está lendo. Continuando, a nível de compreensão, voltando aqui, né, rapidamente, tudo que eu tinha de compreensão de texto para falar está apenas nesse primeiro quadrante aí. A partir de agora nós vamos falar os outros enunciados, as outras facetas da interpretação de textos. A primeira delas é o reconhecimento de frases corretas e incorretas. Você já deve ter visto isso no seu edital, em algum edital aí que você deve ter feito. E o reconhecimento de frases corretas e incorretas está ligado a duas questões importantes. A primeira é a intertextualidade, que são conjuntos de referências, né, que um texto faz a outros textos. E a outra é a questão da paráfrase, o fato de você saber reescrever, transcrever com outras palavras as ideias de um texto sem permitir que ele perca o sentido. Na verdade, você não vai escrever nada. O que vai acontecer aqui é que você vai ter que descobrir a frase que está correta, que não perdeu o sentido, mas que vai estar ali reescrita, né, transcrita de diversas formas. Existem basicamente 4 formas de você reescrever um texto. Vamos usar aqui a frase: a regra mais importante na vida é ser feliz. A primeira forma é a substituição vocabular. A regra principal na vida é ser feliz. Temos uma outra forma, que é a inversão. Na vida, a regra mais importante é ser feliz, né? Esse na vida aí, acabou saindo um erro aí, certo? Mas na vida, a regra mais importante é ser feliz. Temos aqui a inversão. Pode acontecer por substituição de orações subordinadas. A regra mais importante na vida é a felicidade. Apenas fiz a substituição de oração. E tem a transformação de oração reduzida para as orações desenvolvidas. A regra mais importante na vida
é que se tenha felicidade. Continuando, ainda sobre a interpretação de texto, existem agora os conhecimentos gerais, questões também que aparecem lá em forma de interpretação de texto e confunde muitos candidatos. O objetivo dessas questões é avaliar o conhecimento do candidato, conhecimento e não os argumentos, tá? Aquilo que você conhece sobre determinados assuntos, por isso a importância da leitura. Os enunciados basicamente são esses aqui. Tendo o texto como referência inicial, o texto vai ser a tua referência. Considerando a amplitude do texto, considerando a grandiosidade do tema que está sendo abordado. Às vezes é um texto curto, 5 linhas, 2 linhas, mas o tema, a temática que está sendo abordada, ela é muito grande. Vai além daquilo que o texto realmente está mostrando. Temos uma outra que é enfocando o assunto abordado no texto. O que é enfocando? Para evitar que você fuja do tema, ele pede para você enfocar novamente. Volta lá para o texto que há algumas inferências ali dentro. Temos também aqui o enunciado linguístico, onde o objetivo é avaliar o conhecimento gramatical dentro dos textos, para que você não pense que, poxa, a prova veio toda de interpretação e metade de questões gramaticais. Às vezes a prova ela vem apenas com interpretações e 2 a 3 questões nós pensamos que ela é gramatical, na verdade ela é de interpretação, mas que tem o objetivo de avaliar o seu conhecimento gramatical dentro daquilo que está lá no texto. Considerando as estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa que contém erro gramatical. Isso daqui são alguns enunciados, né? Tem mais esse outro aqui, a construção que não foge aos preceitos gramaticais. Basicamente aqui você vai analisar substantivos, verbos, os satélites do substantivo e do verbo. Aqui você analisa um pouco de colocação pronominal, análise sintática, sujeito e predicado, tipo de sujeito, tipo de predicado, enfim, toda a gramática, né? Todos os conceitos gramaticais estão aqui nesses 3 tipos de enunciados. Como ler um texto? Esse slide está aqui para nos mostrar por que isso é importante. Lemos os textos de forma incorreta, não fomos habituados a ler um texto, então isso é um problema seríssimo na hora da prova. Por sugestão, nós temos aqui 3 leituras. A primeira dela, uma leitura entonada, para você conhecer o tema, personagens, noção de tempo, espaço, referências. A partir dessa primeira leitura, para você que já tem prática, já pode responder as alternativas mais fáceis. Você que não tem prática, sugiro que você treine antes em casa e faça uma segunda leitura, né? Analisando o quê? Pontos importantes, opiniões, dados, informações mais técnicas, né? E específicas sobre esse texto. A terceira leitura, né? Onde você já vai responder as mais difíceis e fazer um esquema, um organograma, um mapa mental, de modo que facilite didaticamente para você responder suas questões. Temos também alguns erros de leitura. Vamos falar de alguns. Primeiro, extrapolação. Quando o candidato está lendo e interpreta, compreende o texto além daquilo que o texto está afirmando alguma coisa. Outro erro, redução ou limitação. Reduz a amplitude do texto. Geralmente são os candidatos que leem muito pouco. Contradição, contrário do que o texto diz. Os candidatos que têm dificuldade de interpretar, geralmente eles vão contradizer. O texto diz uma coisa, ele vai entender outra. Desvio, né? Ele foge da temática do texto. O texto fala sobre aborto, ele vai falar sobre infância, né? Então, são algumas dessas questões que nós temos para falar. É o nosso segundo vídeo sobre compreensão e interpretação, né? Na verdade, o primeiro já foi sobre divisões e visões gramaticais. Estamos falando agora sobre compreensão e interpretação e algumas táticas, né, de leitura. Professor Márcio René, no contato de língua portuguesa aqui do Liderar Concursos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.